querida aluna, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo hoje, hein? Vamos fazer mais uma atividade hoje? Pois é, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a matéria de geografia. E a gente vai começar um novo capítulo. É verdade, a gente já fez várias atividades, já aprendemos coisas novas, né? E agora a gente vai começar um novo capítulo, que é o capítulo 5. O capítulo 5 fala sobre profissionais, emprego e desemprego. Você sabia que o trabalho é muito importante na vida das pessoas? Já pensou se o papai e a mamãe não trabalhassem? Se você não tivesse pelo menos uma pessoa na sua casa que trabalhasse, não ia ser muito legal, né? Pois é, os seres humanos, eles precisam do trabalho. Nem sempre a questão do trabalho está relacionada ao dinheiro. Não é só de dinheiro que nós estamos falando. O trabalho ele tem várias funções, certo? Agora, há muitos anos atrás, o trabalho ele era usado de uma forma incorreta. Por quê? Porque as pessoas exploravam, abusavam das outras na questão do trabalho. Então, às vezes as pessoas trabalhavam mais do que deveriam. E isso não é legal. Você abusar, explorar das outras pessoas não é legal. No ano de 1919 foi criado um órgão da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Esse órgão é chamado de Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho é responsável por garantir que os trabalhadores eles trabalhem de forma satisfeita e que eles recebam um salário justo. Outra responsabilidade da Organização Internacional do Trabalho é fazer com que acabe de vez o trabalho escravo. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei para vocês que existiam pessoas que eram forçadas a trabalhar? Pois é, que eram os escravos, né? Eles, tanto índios como africanos. E por mais que pareça um absurdo, mas você sabia que até hoje em dia existe o trabalho escravo? Pois é, e o objetivo da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, é acabar com esse tipo de comportamento que está totalmente fora da lei, totalmente errado, né? Mas acontece. E aí, um dos objetivos deles é ter certeza de que não existe mais trabalho forçado, trabalho escravo. Outro objetivo é impedir que as crianças façam trabalhos também. Você sabia que você não pode trabalhar? Não pode de jeito nenhum. Mas só que eu não tô falando daquela loucinha que você usa e você não quer lavar. Não tô falando dessa loucinha. Eu tô falando de um trabalho que atrapalhe o teu estudo. Um trabalho que você só viva para trabalhar e que aí você tá tão cansado que você não consegue estudar. Esse é o tipo de trabalho que eu tô falando. Agora você arrumar o seu quarto, você lavar a louça que você sujou, isso não é trabalho. Você pode fazer, tá bom? Isso é ajudar em casa, que você tá fazendo nada mais que sua obrigação, né? Então, se a mamãe ou o papai pedir, arruma seu quarto, ajuda lavando a louça, você obedeça, tá bom? Porque não é esse trabalho que é errado, é outro tipo, tá? Um quarto e último objetivo da OIT é combater a discriminação no trabalho. Você sabia que tem pessoas que são discriminadas na hora do trabalho? São discriminadas pela cor da pele, são discriminadas por ser mulher ou homem. Existe muito isso, sabia? Você sabia que as mulheres, até muitas, hoje em dia, muitas elas não recebem o mesmo valor que os homens? Pois é, então esse tipo de discriminação não deve acontecer. E é para isso que essa organização foi montada, para ter certeza de que esse tipo de coisa não aconteça, certo? Agora, falando sobre o trabalho, lembra que eu falei para vocês que é muito importante que as pessoas trabalhem? Todas as pessoas precisam trabalhar, mas existe uma divisão, certo? Existe a população que é
economicamente ativa e existe a população que é economicamente inativa. Professora, como que a gente divide isso? Vamos aprender. A população economicamente ativa são aquelas pessoas que trabalham e que estão aptas para trabalhar. E a população economicamente inativa é aquela população que não está na idade de trabalhar mais ou que não tem condições de saúde de trabalhar, certo? Então, nós vamos começar com a população economicamente ativa. Depois eu falo dos inativos, tá bom? A população economicamente inativa, ela se divide em dois, que são a população ocupada e a população desocupada. A população ocupada é aquela população que trabalha, que faz o que precisa ser feito. Por exemplo, eu faço parte da população economicamente ativa ocupada. Por quê? Porque eu trabalho para a escola adventista. Então, eu sou empregada, certo? Então, os empregados são aquelas pessoas que trabalham para alguma instituição, alguma empresa e têm uma função ali naquela empresa. Agora, existem aquelas pessoas que são chamadas de autônomas. Uma pessoa que é autônoma é uma pessoa que não tem patrão, ou seja, ela criou o próprio negócio e ela faz as próprias regras, trabalha como ela prefere, certo? Isso aí entra quem? Entra a mamãe e o papai que tem uma loja. Existe também os empregadores, que são aquelas pessoas que empregam outras. Por exemplo, a escola adventista é meu empregador. Por quê? Porque eles me contrataram para trabalhar com vocês. Então, eu faço parte da população ocupada, economicamente ativa ocupada, e eles também, a escola adventista também. Por quê? Porque eles são um órgão, uma instituição que me contratou para trabalhar. Então, eles também fazem parte da população economicamente ativa ocupada. Agora, existe também aqueles trabalhos que não são remunerados, mas que fazem parte da população economicamente ativa ocupada, que são o caso dos estágios, são o caso das pessoas que auxiliam em alguma instituição religiosa, certo? Eles não recebem nenhum dinheiro por aquilo, mas eles trabalham por aquilo também. Lembra que eu falei que não é só sobre dinheiro? Pois é. Agora, esse é o primeiro grupo. Agora nós vamos falar sobre o segundo grupo. O segundo grupo é a população economicamente ativa desocupada. Essa população são aquelas pessoas que têm a idade para trabalhar, têm a condição de saúde para trabalhar, mas que não trabalham ou porque não querem ou porque não conseguem encontrar emprego, certo? E isso acontece muito. Muita gente quer trabalhar, mas infelizmente nem todo mundo consegue trabalhar, certo? São pouquíssimas as pessoas, pouquíssimas mesmo as pessoas que vivem e não querem trabalhar e estão na idade. Quase ninguém, sabe? Porque para você viver hoje em dia, você precisa de um emprego, você precisa de alguma forma de ganhar dinheiro. E é isso que o trabalho faz, ele traz o dinheiro pra gente também, né? Nós vamos falar agora sobre a população economicamente inativa, que são aquelas pessoas que não estão na idade de trabalhar ou que não têm saúde para trabalhar, certo? E essas pessoas são as crianças e os idosos, certo? As crianças são de 0 a 16 anos que não estão na idade de trabalhar pela lei, tá bom? Então, pela lei, uma criança até 16 anos, ela não pode trabalhar, tá? Por quê? A nossa lei, ela entende que as crianças, elas devem estar na escola. Toda criança tem direito a estudar, a escola. Isso também é uma lei. Mas
tem muita gente que coloca as crianças para trabalhar por causa da pobreza. A situação tá difícil e aí pede para o filho ir lá e fazer algum trabalho para poder ajudar em casa. E isso não é correto, tá? Por quê? Porque a criança, às vezes, ela trabalha tanto durante o dia que ela não tem ânimo, não tem tempo, não tem ânimo para estudar. E o segundo grupo, na parte da população economicamente inativa, são os idosos a partir de 65 anos. Os idosos, eles são aposentados. Algumas pessoas jovens, elas têm alguma situação de saúde que não vai permitir que elas trabalhem, né? Então, essas pessoas, elas fazem parte da população economicamente inativa, tá? Aí, aqui no nosso livro, tem duas páginas de atividade que são apenas pesquisas que você vai fazer. Você vai pesquisar aí na sua casa quem faz parte da população economicamente inativa. E aí você vai fazer toda uma pesquisa e vai escrever aí no livro. Então, essas atividades de hoje são bem facinhas, tá? Tem um último grupo que é importante a gente falar também, que são as pessoas que têm alguma necessidade especial. Ou seja, são pessoas que têm alguma limitação física ou mental, certo? Essa pessoa, ela está apta para trabalhar, mas alguma coisa limita ela em algum aspecto. Mas mesmo assim ela pode trabalhar e é importante que ela trabalhe, certo? Essa pessoa. E hoje, pela lei, de 2 a 5% das empresas que têm mais do que 100 funcionários precisam ser pessoas com alguma limitação, certo? É importante que as empresas elas tenham ciência das limitações dos seus funcionários e abram meios para que essas limitações sejam atendidas na medida do possível, que exista acessibilidade, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas, é uma pessoa que consegue subir escadas? Não, então a empresa precisa disponibilizar uma rampa para que a pessoa possa subir, certo? Cada pessoa com uma necessidade especial é uma pessoa que precisa de uma atenção diferenciada e o empregador, né, o patrão, ele precisa dar essa atenção e dar esse suporte para o empregado. Queridos, esse é o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos trabalhar até aqui. Então você vai agora, realiza as atividades e se você ficar com alguma dúvida, você me procura, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Educação Adventista, muito além do ensino.